Bom, tem uma coisa aqui que me veio na cabeça. Bella Thorne, atriz, modelo, cantora, escritora, empresária, mercenária. Ela fez milhões de dólares prometendo nudes que nunca chegaram. Como uma jovem artista pôde enganar tantas pessoas e ainda estar acima da lei? Nessa super estreia, você conhecerá a origem, a carreira, os segredos e a mudança drástica de uma história repleta de torções que vão te revirar o estômago. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais um episódio da série Na Mira. E na verdade, na cobertura Gabi Petito, faz especificamente quase um ano que eu estou nesse caso. No mês que vem completa um ano que eu comecei a cobertura, então era tudo muito intenso. E essa história começou de um jeito e ela foi para outros rumos. Especificamente, eu acho que a experiência que esse caso tomou ali pelo episódio 9, 10, 11, 12, 13, 14 foi bastante violenta. E eu trouxe um episódio, o episódio 18 ou episódio 17. O episódio 17 tinha feito que era as 27 fraudes, ou 37 fraudes do caso Gabi Petito. Eu reuni tudo que estava de errado no caso, perguntas que não faziam sentido, as mentiras das autoridades. E depois daquele vídeo, demorou muitos meses para que eu retornasse e gravasse um episódio com a atualização da carta que foi encontrada do Brian Laundrie, a carta onde ele escreveu denunciando suas ações antes de tirar sua própria vida. Obviamente eu trouxe a carta na íntegra, dei minha opinião, fiz minha análise e não havia retornado com nenhuma novidade até agora. E como tudo nesse caso, as informações que eu tenho hoje são perturbadoras. Quando eu penso que esse caso não tem como ficar pior, ele consegue me surpreender. E hoje, se prepara para o que você vai ouvir aqui, porque você não vai acreditar. Esse é o episódio 20 da cobertura Gabi Petito. Os episódios, eles têm revelações, e tem tudo que se pensava na época, as informações que foram vindo à tona, inclusive furos. A gente viveu aqui uma aventura, literalmente. Se você quiser, você encontra o link da playlist, está aqui no primeiro comentário, tem vários links. Aí você vai ver Saga Gabi Petito, você pode assistir desde o primeiro episódio, você vai ver como eu entrei no caso e como tudo foi acontecendo quadro a quadro, semana a semana, principalmente os 150 dias iniciais de investigação, que foi quando tudo se desenrolou e a coisa saiu do controle. Nesse momento eu já gostaria de passar um recado muito especial para você. Sabem pelo menos de quantas pessoas eu estou falando? Querem ver o número? Ele está nos seguindo. E então a van para ao lado delas. Pois é, não deixe de conferir Pássaro Negro, é o primeiro link fixado aqui no primeiro comentário. É uma minissérie fantástica, está completa. A liberdade de um homem se esconde na escuridão de outro homem que está preso nas trevas. Que história, meus amigos. É uma das histórias mais intensas, revoltantes, chocantes. E a adrenalina é pura adrenalina. Do começo ao fim você não para. Assim, como se você tivesse um carro em alta velocidade quase caindo num abismo, porque a história é fantástica. E a gente tem várias outras minisséries limitadas, como o caso da família Turpinho, Escape da Casa do Terror, parte 1, parte 2, várias outras histórias que você encontra nas playlists do 24 Horas na Mira, histórias independentes aqui dessa temporada do Na Mira de Casos Criminais. Estamos na segunda, inclusive Quando o Estranho Chama, o caso do McDonald's, que chocou meio mundo. E é claro, as outras minisséries e atrações, como a saga do julgamento do Johnny Depp, a história da Ana Delvey, da Elizabeth Holmes, o golpe Vale do Silício, o psiquiatra que roubou a vida do seu paciente e por aí vai. Nesse momento, eu gostaria de agradecer a Juliana Santos, que fez uma contribuição pelo Valeu, o mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube, e eu sou muito grato pela gentileza, pelo carinho. Eu fico realmente muito grato, Juliana. Eu desejo que você possa ter um máximo triplo, ser retribuída das mais diversas formas.
Bom, deixa eu dar uma contextualizada. Quando o caso Gabi Petito começou, no primeiro episódio, havia uma história paralela se desenrolando, e essa história ficou conhecida por causa do caso Gabi Petito, por conta da possível conexão que estava sendo especulada na época. Sim, eu estou falando da Kaylan Schultz, de 24 anos, e a Crystal Michelle Turner, de 38 anos. Eram duas mulheres que se casaram. Elas haviam formalizado a união no dia 20 de abril de 2021 e elas andavam pra lá e pra cá com seu coelho de estimação. Bom, o que acontece? A Kaylan e a Crystal foram vistas pela última vez na noite de 13 de agosto de 2021 em um bar em Moab por volta das 9h30 da noite. As mulheres, que foram descritas como profundamente apaixonadas, com foco e atenção uma na outra, não tinham nenhum problema, não tinham nada que chamasse atenção para que alguém pudesse dizer algo errado aqui. E aí, nesse ponto, quando essas moças desapareceram, um atrito muito severo havia acontecido com o Brian e com a Gabi. Inclusive, eles haviam estado no estabelecimento onde uma das meninas trabalhava. Então foi a partir daí que o caso ficou ligado, porque na noite em que elas desapareceram, o Brian e a Gabi Petito foram separados pela polícia. O Brian foi levado para um motel e a Gabi Petito ficou na van. Então, quando o caso da Gabi Petito explodiu na mídia americana, inclusive explodiu, foi a palavra que eu usei no primeiro episódio, eu lembro, eu falei mais ou menos assim, é um caso que está explodindo na mídia americana. Esse caso não estava pipocando, mas ele estava sendo comentado principalmente na internet e as ligações, as conexões estavam sendo passadas adiante. Então, no primeiro episódio, quando eu gravei esse vídeo, eu contei tudo o que sabia sobre a Kaylan e a Crystal até aquele ponto. Inclusive, havia a área ali onde estava sendo apontado, que foi o último lugar que a Gabi foi vista com vida. Muitas pessoas naquele ponto estavam desaparecendo ali misteriosamente. Então, ao longo dos episódios, porque quando eu gravei o primeiro episódio eu não fazia a menor ideia, nem passava pela minha cabeça que isso ia se tornar uma cobertura, que ultrapassaria 10 episódios na época, quem dirá 20, eu simplesmente fui trazendo, olha, essa pessoa está desaparecida, desapareceu naquele lugar, desapareceu, e eu fui contando as histórias, tudo isso no meio do caso Gabi Petito. E nós tivemos reviravoltas, porque imediatamente, no segundo episódio, o corpo da Gabi, antes de eu gravar o segundo episódio, o corpo da Gabi foi encontrado. Então, quando eu voltei pra gravar o segundo, por conta da repercussão do primeiro, e que as pessoas pediram, olha, volta, porque você trouxe mais atualizações do que estava sendo divulgado por aí, eu falei, olha gente, o corpo da Gabi foi encontrado e tal, foi um vídeo de 39 minutos, e aí eu já mostrei as outras pessoas que haviam desaparecido. Em episódios posteriores, vários desses corpos, dessas pessoas que desapareceram, foram sendo encontradas, lamentavelmente sem vida. Inclusive, eu lembro de um homem que foi muito estranho, porque daí aparentemente ele tirou a própria vida. Então, várias pessoas desaparecidas foram sendo encontradas. Mas, o principal, o Brian Laundrie, passou semanas desaparecido, até que chegou um belo dia, ele foi encontrado, e foi quando esse caso desandou de vez. Tudo que estava na nossa cara começou a desmoronar, e aí a história foi para um rumo macabro. Porém, acontece o seguinte, no primeiro episódio, a Crystal e a Kaylan já haviam sido encontradas, sem vida. E é agora que a gente se encaixa na nossa linha do tempo. Depois que as meninas passaram 3 dias sem dar sinal de vida, uma amiga local recebeu um telefonema do pai da Kaylan, que morava em Montana. O pai relatou, olha, as meninas haviam acampado e elas trocaram o acampamento de lugar devido a um cara estranho, um cara misterioso, de quem elas relataram que estavam sentindo medo. Na noite em que as garotas perderam a vida, estava acontecendo um casamento um pouco acima e ninguém ouviu nada, nem o pessoal que estava chegando para a festa, eram muitos convidados. Foi impressionante como tudo aconteceu na surdina. Porém, essa amiga é uma senhora chamada Sue. Ela então decidiu entrar na procura pelas garotas. Ela imprimiu folders, panfletos, papéis, colou nos postes, perguntou por conta própria, e quando ninguém tinha nenhuma informação, ela falou, quer saber, eu vou atrás com as minhas próprias pernas. E ela foi. Ela decidiu procurar as meninas no acampamento das montanhas de La Salle.
perto de Moab. Ela chegou lá, era dia 18 de agosto de 2021, e ela estava ao telefone com o pai da Kayla, quando ela descobriu os restos mortais da Kayla. A Sui ficou desesperada e ela teve um choque, e aí ela entrou no seu carro, fechou a porta, ela ficou aterrorizada. Aí o pai da Kayla falou: Sui, chama a polícia. Ela chamou a polícia e esperou a polícia chegar. Quando a polícia chegou, os restos mortais da Crystal também foram descobertos. O corpo das meninas não estava tão distante uma da outra, mas ambas as mulheres foram encontradas despidas da cintura para baixo em um riacho próximo ao acampamento, com vários ferimentos de bala nas costas laterais. Ao longo da investigação, como houve muitas falhas no caso Gabi Petito e com as similaridades desse caso, foi se especulado amplamente que o Brian poderia ter sido responsável pelo que aconteceu. A polícia de Moab rapidamente descartou essa teoria e as investigações seguiram de forma paralela, mas quem estava no caso eu aqui no Brasil e outras pessoas no YouTube nos Estados Unidos, não deixaram de mencionar as informações da Kayla e da Crystal, mesmo que em questão de relevância fosse muito menor comparado à repercussão que o caso da Gabi e a atenção havia atraído em todo o mundo. E o que acontece? A Sui Hunter, na época, foi convidada por youtubers americanos que têm uns canais que fazem cobertura de tudo. Qualquer coisa que acontece, eles cobrem. E aí, esse pessoal convidou a Sui e ela conversou com eles, muito simpática. Num dos episódios eu coloquei os trechos, as cenas dela dando as entrevistas, dela dando a opinião dela contando como tudo aconteceu e ela falando que ela, no seu interior, acreditava que foi o Brian. Ela disse: olha, eu vi a foto dele e eu acho que foi ele. A Sui foi muito celebrada porque ela fez o que a polícia não havia conseguido fazer. E especificamente, ela deixou muito claro na época que ela ouviu uma voz dizendo: vá até lá. Vá até lá. E ela foi. Enfim, nós falamos muito disso aqui, foi comentado, foi discutido, o pessoal me questionava no Instagram, me perguntava que a Sui apareceu em 2 episódios, se eu não me engano, e o caso ficou inconclusivo, sem que soubéssemos o que de fato aconteceu com as garotas. Mas nos bastidores, a coisa ficou muito séria. Olha só. Quando esse duplo homicídio ganhou um pouco das manchetes nacionais na época, os 5.200 moradores de Moab ficaram nervosos. E foi considerado uma perda muito insuportável, porque a cidade era uma cidade pequena, era uma cidade bastante conservadora, mas todo mundo se dava muito bem com a Kayla, com a Crystal. Ninguém tinha reclamação das meninas e as meninas não tinham reclamação. Era um povo muito educado, tradicional, conservador, pessoas pacíficas que se davam bem com todo mundo que queria viver de forma pacífica ali. E assim, Sui, ela havia ficado amiga do pai da Kayla, o Sean Paul, e por isso ela conheceu as meninas. Então ela tinha um carinho, um afeto muito particular por elas, e quando o desaparecimento aconteceu e o sumiço delas estava evidente, a Sui, ela havia feito uma procura, uma busca bastante meticulosa. Ela foi no McDonald's onde a Crystal trabalhava, inclusive era lá que as meninas estacionavam a van que elas tinham, e no caminho para as montanhas ela ouviu uma voz: vá em frente, se apresse. E foi aí que tudo aconteceu. Ela chegou lá e encontrou o corpo. Na sequência, a Sui não apenas foi celebrada na internet pelas pessoas que estavam acompanhando os 2 casos, mas também pela sua comunidade. Ela foi descrita como uma heroína por ter localizado as mulheres e ter inicialmente trazido um aparente fechamento. Só que aí o sol rapidamente foi embora, porque o próprio caso Gabi Petito caiu no esquecimento. A mídia de um dia para o outro parou de falar, as informações cessaram, as fotos, tudo parou, acabou. Obviamente, se nem o caso da Gabi estava emergindo mais como fazia antes, quem dirá o caso da Kayla e da Crystal. Com o público sem acesso ao que podia estar ou não acontecendo, em Moab, as pessoas pensaram que de alguma forma as coisas poderiam voltar ao normal. A Sui pensou que talvez alguma coisa se tranquilizaria, mas na vida dela tudo começou a desabar a partir desse ponto. A Sui era proprietária de uma loja de artigos de arte, a Imaginal Station, que ela havia aberto em 2016, e
ela começou a ter um crescimento nas receitas a cada ano. A Cindy Sui tinha realizado uma pesquisa depois de voltar para Moab para cuidar da sua mãe e perguntou aos moradores que tipo de negócio eles queriam que alguém começasse na cidade. E 9 em cada 10 entrevistados queriam uma loja de artigos. Então ela se concentrou na produção de camisetas e roupas gráficas de alta qualidade e de origem local, algo que ela podia fazer sem custos externos de mão de obra. E até inicialmente era um risco, porque ela abriu a loja dela perto do shopping local, mas tudo começou a dar certo, começou a fluir, começou a vender, ela começou a ficar próxima das pessoas, dos moradores, e as pessoas gostaram dela. E tudo parecia caminhar para uma estrada de muito sucesso. Só que aí a pandemia chegou e a Cindy Sui acabou sofrendo as consequências iniciais. Primeiro, a sua loja foi fechada por 5 semanas. Ela ficou completamente sem receita e, neste mesmo tempo, o aluguel da Sui começou a aumentar. A loja dela passou por 4 aumentos de aluguel ao longo de 18 meses. E haveria mais um aumento. A Sui estava sofrendo com a doença de Hashimoto e dores crônicas nas costas, que faziam com que ela ficasse cansada do trabalho físico mais rápido do que a maioria das pessoas. E a capacidade do seu corpo em processar toxinas também demonstrou sinais de falhas, tornando muitos tratamentos médicos perigosos para ela. Com tudo isso, o fim da linha estava próximo, mas ela não iria desistir de lutar. A Cindy tentou obter empréstimos ou subsídios que foram disponibilizados para pequenas empresas em meio à pandemia do vírus. Porém, ela não conseguiu. Aí ela tentou formar parcerias com empresas locais para manter o seu negócio funcionando depois que as coisas começaram a reabrir, lá já nessa época em que a Gabi e a Crystal estavam desaparecendo. E ela foi atrás dessas empresas locais, mas infelizmente as tentativas dela não deram certo. Então, logo depois do que havia acontecido com as garotas, a Cindy teve que fechar sua loja. Ela tinha $75 mil em estoque, ativos nos quais ela colocou toda a economia de sua vida. E ela precisava também procurar um espaço de armazenamento para manter os itens guardados enquanto fazia a transição, já que ela não tinha um local físico e não podia mais pagar aluguel. Como se tudo isso não bastasse, ela foi forçada a deixar a cidade, não tinha mais condições de morar ali. E aí, em uma semana, ela se mudou para um novo lugar. E a sua vida foi realmente revirada. A polícia foi atrás dela. Especificamente, 3 carros cheios de agentes policiais do gabinete do xerife do condado de Grant apareceram na nova casa dela. Foi um escândalo. Chegaram com luzes com sirene. Parecia uma sequestradora. Eles logo apresentaram um mandado e ela perguntou: o que é isso? O que está acontecendo? Eles jogaram a bomba nela. Você é suspeita pelo que aconteceu com as meninas. E ela disse: o quê? Aí eles falaram: a gente não acredita nessa história que você ouviu uma voz. Não acreditamos nisso, isso não existe. E sem contar que a tua história mudou várias vezes, o que não aconteceu. Porque desde o começo, antes do nome da Sui vir à tona publicamente, o que tinha saído na mídia foi os relatos iniciais dela, que eram completamente precisos. Depois que o nome dela foi divulgado, ela permaneceu com a mesma história, ela só acrescentou mais detalhes de como ela fez a busca e tal. Posteriormente, nas entrevistas, ela deu os mesmos detalhes, as mesmas informações, ela não mudou um palmo sequer, sem contar que o pai da Kaylen, que estava no telefone com ela, então ele basicamente acompanhou tudo do outro lado da linha. Mas a polícia não viu desse jeito. E eles disseram pra ela: olha, nós rastreamos seu telefone e ele tocou lá perto da cena do crime. E ela disse: sim, é verdade, eu já estive naquela montanha antes, andei várias vezes durante o verão. E aí eles falaram: mas só que não é comum para pessoas inocentes tirarem fotos em uma cena de crime. Você está escondendo alguma coisa e nós vamos te pegar. O telefone da Sui foi apreendido pelos policiais. Ela foi tratada como uma criminosa da pior espécie.
E ela ficou tão apavorada que ela falou, gente, eles vão bater aqui qualquer hora e vão falar, você tá presa pelo que aconteceu com as meninas. A partir daí, a vida da Sue virou um inferno. Ela mesma usou essa expressão. Ela disse que os novos vizinhos, que a princípio a cumprimentaram calorosamente e trouxeram coisas, tradição americana, levar um prato de biscoitos, cookies, essas coisas, viraram as costas para ela. Eles ficaram congelados com aquela cena policial na frente da casa, que eles falaram, gente, essa senhora é uma criminosa. Eles não quiseram mais contato com ela. As pessoas que vinham ver como ela estava, como a sua mãe estava, pararam de bater na porta. Quando ela começou a ligar para os vizinhos, para as pessoas que ela havia conhecido, porque essas mesmas pessoas que bateram na porta dela para dar as boas-vindas, deram, olha, toma meu número de telefone se você precisar de alguma coisa, ela ligava para os vizinhos e eles não atendiam. Eles não atendiam o telefone e ela ficou muito, muito chateada, porque nitidamente ela era a criminosa do bairro e ela se tornou uma pária. As pessoas começaram a comentar e todo mundo olhava para ela como se dá 10 metros que é uma criminosa passando. E a Sue ficou todo esse período até que de repente, recentemente, as autoridades de Utah vieram com uma informação nova. Eles disseram que haviam identificado um suspeito do que havia acontecido com as meninas. E falaram, olha, ele é um trabalhador de fast food que confidenciou a um colega que havia tirado a vida das duas mulheres. Não demorou muito, as autoridades trouxeram à luz o nome desse homem, que é Adam Pinkelsiewicz. Parece alguma coisa alemã. E eles falaram, só que esse homem tem um probleminha, viu? Ele não vai poder ser levado à justiça, não. Por quê? É porque depois que ele tirou a vida das meninas, ele deixou o Estado e atirou em si mesmo. É uma reviravolta impressionante em um caso que frustrou os investigadores desde que a Kaylan e a Kristen haviam sido encontradas na estrada em agosto. Acontece que, embora o Adam tenha sido identificado como suspeito, a investigação ainda está em andamento e o caso não foi encerrado. E o próprio xerife deixou muito claro isso. Só que a descoberta desse homem não antecede um detalhe. Durante meses, os familiares e amigos tentaram manter os holofotes no caso. Eles queriam de qualquer jeito que a polícia encontrasse o responsável. Quando isso não aconteceu, nas vésperas da polícia descobrir esse homem, eles convocaram ninguém mais, ninguém menos do que um velho conhecido nosso, Duane Chapman, exatamente, o Dog, aquele homem do reality show que se envolveu na época na caça ao Brian Laundrie. Eu falei dele aqui em incansáveis episódios. Esse homem foi atrás, foi pra lá, foi pra cá. Ele inclusive no fim, embora ele não tenha de fato encontrado o Brian, ele trouxe a revelação dos pais do Brian haviam acampado com ele logo depois que a Gabi havia desaparecido. Então na época o Duane ficou muito conhecido aqui, a gente falou da trajetória, eu contei sobre o reality show dele e tal. E aconteceu o seguinte, eles chamaram e falaram, olha, Duane, a gente precisa de você, amigo, vimos a tua atuação na época do caso Gabi Petit, você foi muito esforçado, veio com a tua equipe e vem investigar. Quando ele estava chegando na cidade, essa nova reviravolta surgiu. Porque segundo os relatos, as coisas aconteceram mais ou menos assim. Um detetive amador, apelidado de Bullard Batch, entrevistou trabalhadores do Moab McDonald's em novembro do ano passado, 2021. Um dos funcionários deu o nome do Adam como alguém que eles suspeitavam ser o responsável. As descrições sobre a personalidade desse homem variavam como um ex-trabalhador sem teto que havia brigado com um casal de lésbicas e era uma má notícia. O Adam nem chegou a passar no McDonald's para pegar o seu último cheque antes das meninas desaparecerem e serem ceifadas. E o pai da Kaylan, o Sean Paul, ele manteve presença na cidade de Moab, ele fez uma caixa de pistas lá e deixou aberto para receber qualquer dica que pudesse levar a qualquer orientação de alguma informação que pudesse esclarecer tudo. E ele confirmou em uma estação de rádio local que o nome do Adam apareceu a ele alguns meses antes
desta informação ser exposta, e que o Adam, na época, havia sido caracterizado pela polícia como uma das muitas pessoas de interesse. Porém, os detetives não conseguiram localizá-lo. E o Adam foi identificado como suspeito no dia 11 de maio. Bom, e aí que a gente tem uma narrativa aqui, porque eu disse pra vocês anteriormente que eles nomearam esse homem antes do Duane chegar. Só que em outras informações, estão dizendo que, na verdade, o Duane Chapman, a estrela de reality show, apareceu antes disso. Então ele chegou e em questão de dias o nome do Adam emergiu. Os investigadores continuam a processar as evidências críticas e recém-descobertas. Parece que o Adam tinha um carro de 2007, um Toyota. As autoridades localizaram, apreenderam. Porém a Shin-Soo ainda está tensa porque ela não foi inocentada. As autoridades não chegaram para ela e disseram: olha, pode relaxar, a gente já te tirou da nossa lista. Sem contar a reputação dela nessa cidade nova que foi jogada na lama. E ela disse: olha, eu ficaria muito feliz se eu não tivesse sido acusada. Com certeza eu estaria pulando de alegria agora com a identificação desse Adam. Mas eu ainda estou com medo. E não posso deixar de dizer, é muito estranho. Eles não tinham nenhuma resposta. Eles não tinham nada. Até que o Duane chegasse à cidade. São 9 meses em que nada apareceu. Quando o Duane é chamado, de repente eles descobrem. Eu espero que tenha sido ele. Eu espero que ele esteja sem vida e que não tenhamos mais que lidar com aquele monstro. Mas eu luto com o fato de que eles sabiam que era ele e fizeram tudo isso comigo. Alguma coisa que não faz sentido. A última informação que eu tive da Shin-Soo foi que ela considera processar a polícia pela forma como foi tratada. Esses são os fatos, as notícias mais recentes desse caso. Eu vou falar a verdade para vocês. Quando eu li essa entrevista, eu fiquei perplexo. Porque de tudo que podia acontecer ainda nesse caso, eu já achei que tinha acontecido. E eu lembrei de uma coisa. Nas informações, parece que a Crystal trabalhava nesse mesmo McDonald's do Adam. E isso bate contra os relatos de que esse homem, não sei por que motivo, havia se desentendido com a Kaylan e com a Crystal. Ok. Então tá. Ele conhecia as duas moças, e as duas moças, e principalmente a Crystal, conhecia o Adam. Tudo bem. Só que não faz sentido uma coisa. Eu tenho algumas lembranças das pessoas que haviam conversado com as meninas horas antes do último contato. Se eu não me engano, elas estavam no apartamento desse eu não sei se era um outro casal ou eram apenas amigos. Mas eu me recordo, não com detalhes, mas eu me recordo agora porque tem muita informação que a gente nem imagina que poderia ficar importante posteriormente. Mas eu me recordo que em um dos episódios, quando mais detalhes surgiram, eu disse que as meninas comentaram sobre esse homem. Falaram: olha, tem um cara muito estranho lá nas montanhas e tal, a gente até se mudou a barraca de lugar. E elas ainda disseram, brincando, que se não voltassem, que se desaparecessem, esses amigos poderiam ter certeza que foi esse cara estranho, esse cara assustador. Elas disseram isso. E esses amigos imploraram para as meninas. Falaram: não volta pra lá não. Não, esse cara tá estranho, deixa isso pra lá e tal. Não faz isso. E elas: não, tudo bem e tal. E elas foram para as montanhas mesmo assim. Aí, inclusive, teve, se eu não me engano também, se eu não estiver confundindo com o caso da Gabi, tem uma filmagem do bar. Eu acho que tem uma filmagem do bar que eu exibi aqui, que eu trouxe pra vocês, de quando elas foram registradas ali pela última vez pelos olhos de câmeras. Bom, tem uma coisa aqui que me veio na cabeça. Se a Crystal conhecia esse rapaz, conhecia esse Adam, esse homem, se ele era o estranho na montanha, por que elas falariam para os amigos, ou até mesmo para o pai,
a Caleb falaria para o pai que era um estranho. Não faz o menor sentido, isso não entra na minha cabeça. Ah, é um estranho, tem um cara estranho, tem um cara estranho. Não, isso não faz, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Elas diriam o nome, é um chato lá do McDonald's. E se o desentendimento lá no McDonald's entre os três foi tão severo, assim que as meninas o vissem na montanha, elas nem iam cogitar em retornar pra lá, falar, o que ele tá fazendo aqui? Eles nos seguiram? Então, é isso aqui que eu não compreendo. Por que essa omissão do nome do cara? Por que simplesmente nomeá-lo como um estranho? E há mais um paralelo aqui. Ao mesmo tempo em que o caso da Kaylen e da Crystal ganhou espaço por causa do caso da Gabi Petito, mais uma vez as coincidências se esbarram aqui. Os dois responsáveis, o Brian Laundrie, responsável pelo que aconteceu com a Gabi, tira a própria vida com uma ferramenta, e este homem também faz o mesmo. Logicamente, eu acredito que pode ter uma boa explicação para tudo isso. Nem tudo que é coincidência é uma ligação, uma conexão de A, B, C, D. Pode ser sim só coincidências? Pode. Não tenho dúvidas que pode sim. Porém, mais uma vez, e um ano que o caso das meninas começou antes do caso da Gabi Petito, coisas que não fazem sentido explodem na nossa cara. Tem esse aspecto envolvendo a Cindy Sui. Eu não acredito que essa mulher é responsável, tá? Ai, desculpa. Ela não tem cabimento dela ser responsável pelo fato ali da idade dela, uma senhora que tem problema nas costas. Eu acho assim que não, zero. Eu descarto totalmente a possibilidade. Mas tem esse ponto. Se a polícia fez esse auê todo, mandado, ceninha, 3 carros de polícia, pra que tanto? Gente, 3 carros de polícia? Pra que tanto? Chegaram lá, fizeram esse bafafá todo. Por que eles fizeram tudo isso se eles já tinham esse homem em mente há meses? O próximo passo agora é aguardar, porque mesmo após 365 dias, essas histórias nos mostram que realmente coisas ainda podem acontecer. E eu vou esperar, eu vou aguardar, porque quando acontecer eu vou voltar aqui para contar. Eu não abro mão dessa história e eu não sei o que vem pela frente. E eu não sei se vai demorar tanto quanto demorou para que essas informações emergissem. Mas, independente do tempo, há detalhes aqui, peças que não se encaixam. E a menos que alguém explique o que cada uma compreende em sua própria linha do tempo, essa história fica mal resolvida e nem de longe dá para dizer que houve um desfecho. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá seu like, comenta. Passa esse vídeo pra frente. Quem esperava essa reviravolta? Quem esperava? Ninguém, né? Pois é, mas é isso aí. As reviravoltas acontecem e eu volto aqui sempre pra narrar pra vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre mim, adquire meu livro Perfeito Estranho. Tem mais reviravoltas que esse caso, histórias assim, mas é muito arco paralelo. Aqui tem arco paralelo. Se você gosta de histórias acontecendo ao mesmo tempo, esse livro tem. O livro vai autografado se você quiser, com marcadores, com pôster exclusivo. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto precisa enfrentar o serial killer que está escondido em sua própria casa. Eu tenho um canal de cortes onde as análises são recortadas e postadas por lá, então você encontra muito material bacana de análise psicológica, opinião. E eu também tenho um grupo no Telegram que eu envio áudios exclusivos, eu conto bastidores, coisas que não vêm à tona aqui no canal porque não tem espaço. Normalmente eu sempre relato por lá. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Alguns pais se destacam pela coragem, pela ousadia, pelo amor que dão a seus filhos. E histórias inacreditáveis inspiram pessoas ao redor do mundo todos os dias. Mas esse caso aqui é diferente. São monstros. Pais diabólicos. Uma das piores histórias que você vai ouvir vai ser exibido no dia 7. O escape da casa do